Então, desde que eu comecei a estudar fotografia, eu vi muita gente falando que para tu ter uma foto legal, tu tem que fazer uma boa separação do teu assunto principal com o fundo dessa foto. E para isso é bem simples, basta tu ir lá no site da Canon, comprar uma RF 85mm 1.2 e fazer as fotos em 1.2 que vai ficar uma super separação. Porém tem um ponto aí que não é legal. Essas lentes costumam ser muito caras, essa lente que eu mencionei aqui custa mais ou menos uns $3.200 no dia de hoje, o que convertendo para reais vai dar mais ou menos uns 4 milhões de reais. Não, tô brincando, mas é bem caro esse tipo de equipamento. E como eu não tenho, eu costumo usar uma outra técnica aqui via software, claro, e eu quero te mostrar ela porque mudou bastante a forma como eu edito minhas fotos. E eu imagino que esse tipo de técnica aqui se aplica em qualquer software de edição, porque o que eu quero te mostrar aqui é a técnica e não o software. Mas antes, seja muito bem-vindo. Se tu ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Renato. E se tu não for inscrito aqui no canal, considera se inscrever, porque toda semana eu trago vídeos de fotografia na prática, dicas de fotografia e às vezes algum tutorial de Adobe Photoshop e Lightroom também. Então sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Aqui no Lightroom eu pensei em usar essa foto aqui porque ela é uma das poucas fotos que eu tenho que foi feita com o celular e está em JPEG. Porque eu quero te mostrar que essa técnica aqui ela não se aplica só a fotos de equipamentos muito caros, tu consegue fazer essa técnica aqui com qualquer tipo de foto. Então deixa eu começar, porque a primeira coisa que eu fiz aqui, eu já fiz e eu não quero perder muito tempo te mostrando isso, mas aqui no painel básico aqui eu ajustei os highlights, sombras, branco, preto, textura, essas coisas. Depois eu vim aqui e removi as aberrações cromáticas e cliquei aqui no alto para fazer as distorções ficarem um pouco mais adequadas para essa foto. Então basicamente eu fiz isso só para adiantar um pouco o serviço e agora eu vou te mostrar aqui essas 5 técnicas que eu uso para fazer a separação do assunto principal com o fundo. A primeira delas é por temperatura de cor. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou selecionar o meu assunto aqui. O Lightroom vai fazer toda a seleção do meu assunto. E agora eu vou duplicar esse cara aqui e vou inverter ele. Porque agora eu tenho, deixa eu botar o nome aqui para fundo. E o nome aqui para assunto. Ou seja, eu tenho o meu assunto e eu tenho o meu fundo. E como é que eu vou fazer a separação por temperatura de cor? Daria para fazer das duas formas e vice-versa. Por exemplo, eu poderia fazer o assunto mais quente e o fundo mais frio, ou o assunto mais frio e o fundo mais quente. Porém, eu gosto de usar o assunto mais quente e o fundo mais frio. Mas aí é gosto. Então eu vou exagerar um pouco nos números agora, porque a compressão do YouTube talvez vai fazer com que tu não consiga ver essas mudanças que eu estou fazendo. Então eu vou exagerar um pouco agora, porém lá no final eu vou tentar tratar essa mesma foto aqui com números mais conservadores para deixar um pouco melhor. Então eu vou botar aqui uns .29 no meu assunto e no meu fundo eu vou reduzir aqui uns .30. Então vamos ver, ó, antes e depois, antes e depois. Aqui já dá para ver que o assunto já saltou mais na foto, né? Porque o fundo está mais frio e o assunto está mais quente, e isso faz um contraste de cor na foto, o que eu acho legal, mas depois eu vou te mostrar um pouquinho melhor isso. Agora eu estou usando esses números mais altos que é só para tu entender. Então deixa eu resetar aqui que a gente vai para o próximo. O próximo é exposição. E como é que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de deixar o assunto mais claro e o fundo mais escuro. Porém, aqui tem um detalhe. Se tu deixar o assunto muito mais claro e o fundo muito mais escuro, vai parecer que tu colocou o assunto nessa foto que ele não pertencia àquele fundo. Vai parecer aquelas fotos montagem muito tosca. Então aqui tem que cuidar um pouco, não dá para exagerar muito nos números. Claro que eu estou exagerando aqui para tu conseguir ver. Então vamos ver aqui, ó. Antes e depois, antes e depois. Viu como o assunto pula para fora da foto quase? Claro, tá um pouco tosco, mas espera aí que já vai melhorar. Vamos resetar agora porque a gente vai pro terceiro. Resetar o fundo aqui. E o terceiro que eu gosto de usar é nitidez. Como é que eu gosto de aplicar nitidez? Porque tem um slider aqui, que é o slider da nitidez. Eu poderia botar só a nitidez aqui, tá bom. Porém, eu gosto de usar outros sliders aqui. Para tu entender melhor, eu vou fazer aqui um pouquinho mais forte para tu conseguir ver essa mudança. Ainda mais na nitidez, que é mais sutil ainda, né? Então eu vou ter que exagerar um pouquinho mais. Então o que eu gosto de fazer aqui na nitidez? Eu gosto de pegar a textura, aumentar a textura do meu assunto aqui, vou aumentar em uns 15, a claridade vou aumentar em uns 15, a nitidez eu vou aumentar uns 25, e aqui eu tenho o meu assunto muito mais nítido. O fundo eu faço o contrário, eu reduzo a textura,
eu reduzo a claridade e eu reduzo a nitidez. Então vamos ver como vai ficar. É um pouco mais sutil esse por nitidez, mas ele também funciona. Ó. Antes e depois, antes e depois. O assunto parece que sai da foto. Claro que aqui é um pouco mais sutil, mas ok. Vamos para o quarto, deixa eu só resetar aqui. Fundo e assunto resetado. O quarto que eu gosto de usar também é o contraste. E o contraste é basicamente esse slider aqui do contraste. No meu assunto eu adiciono contraste, eu vou botar bastante contraste aqui, mais 50 no meu assunto. E no meu fundo eu vou reduzir aqui para mais 70, só para tu conseguir ver. Então, antes e depois, antes e depois. O fundo parece que fica até mais desfocado também, ó. Antes e depois, antes e depois. Vamos resetar agora e vamos para o quinto e última técnica. E depois eu vou fazer o tratamento para tu entender como é que eu faço esse tratamento de verdade quando é uma foto que eu quero realmente tratar essa foto. Então deixa eu resetar o assunto, resetar o fundo. E agora, o último que eu gosto de usar é saturação. Eu gosto de pegar... Tu poderia fazer o assunto mais saturado e o fundo mais dessaturado, ou vice-versa, o fundo mais saturado e o assunto menos saturado. Porém, essa segunda forma eu acho que não faz muito sentido, então eu vou saturar mais o assunto aqui, vou botar aqui uns 40 de saturação, e no fundo eu vou remover a saturação. Ou seja, da mesma forma eu consigo essa separação. Antes e depois, antes e depois. E agora deixa eu resetar aqui, porque eu vou te mostrar como que eu realmente faço quando é uma foto que eu realmente quero tratar. Então eu pego o meu assunto, eu aumento um pouquinho da temperatura, eu aumento aqui uns 7, 8, eu não passo muito de 10. A exposição eu aumento um pouquinho também. Contraste eu aumento um pouquinho. Textura eu aumento um pouquinho. Claridade eu aumento um pouquinho. Saturação eu aumento um pouquinho. E a nitidez eu aumento um pouquinho. Eu aumento um pouquinho de cada um, eu não vou aumentar muito para não ficar muito artificial. Eu não sei se vai dar para ver no YouTube, com a compressão que o YouTube vai fazer no vídeo, eu não sei se vai dar para ver. Mas no tratamento final é melhor tu fazer assim, porque não vai ficar tão artificial e vai parecer que está realmente um pouco mais destacado o assunto do fundo. E agora no fundo eu vou fazer tudo ao contrário. Só que no fundo aqui tu pode exagerar um pouquinho mais nos números, não tem problema, só na exposição que eu comentei antes, né? Porque se tu tirar muita exposição do fundo vai parecer que tu colocou artificialmente o teu assunto ali, e não é o que a gente quer, né? Então eu vou remover um pouquinho aqui da temperatura de cor, remover não, né? Reduzir. Botar um pouquinho mais de azul aqui, botar uns 20, 17, tá bom. Reduzir um pouquinho da exposição aqui em uns 30. Remover um pouquinho do contraste. Remover um pouquinho da textura. Remover um pouquinho da claridade. Remover um pouquinho da saturação. E remover um pouquinho da nitidez. Olha como a nossa foto ficou real, ela ainda continua sendo real, não parece que a gente colocou o assunto ali, até porque a gente não colocou, o assunto estava ali, a gente só está querendo fazer a separação dele do fundo. Então vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Olha como o assunto parece que está pulando para fora da foto agora. Então deixa eu finalizar esse tratamento por aqui, essa parte da separação do assunto com o fundo, porque agora tu pode pegar e continuar o teu tratamento aqui e fazer qualquer coisa que tu quiser. Por exemplo, tu pode adicionar uma vinheta, tu pode adicionar um pouquinho de nitidez aqui, tu pode mexer aqui no HSL, eu não vou mexer agora, tu pode fazer um efeito mate se tu quiser, por exemplo, abrir um pouquinho as sombras aqui, deixar um pouquinho mais cinzas e baixar um pouquinho os brancos. Eu não gosto muito desse efeito mate, mas ok, tem quem goste. E basicamente é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa um like pra mim, porque cada like conta muito pra mim, que eu tô começando aqui no canal. Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.